através da rede tvm.com.br, o programa Quarta Dimensão está disponível para o mundo. 23 de outubro de 2015, 17 horas e 4 minutos. Algumas palavrinhas bastaram para destruir a pose de Pilatos. Os sacerdotes lhe disseram: se libertas Jesus, não és amigo de César. João 19, versículo 12. O pavor tomou conta do juiz pusilânime, que reconheceu a inocência do réu, mas fugiu da raia na hora decisiva e entregou Jesus para ser crucificado. Quem se faz rei é contra César, disseram os padres, e o preposto de César autorizou a crucificação do inocente. Cuidando da imagem e do som, contamos a presença dos nossos amigos Stefan e João Luiz. Com eles na técnica, temos a certeza de que tudo vai correr dentro dos conformes. Este será o assunto de hoje. Covardes fogem da raia. Era uma vez. Palavras iniciais de histórias que nos contava a tia Albertina, lá na minha infância, em noites de quintas-feiras. Ninguém conseguia adivinhar o desfecho da trama, pois a velha senhora mantinha suspense até o epílogo. Depois das palavras clássicas de abertura, tia Albertina revivia episódios como fada manejando varinha de condão. Os cavaleiros da Távola Redonda desfilaram diante dos nossos olhos, assombrados, naqueles serões memoráveis. Sir Lancelot, Guinevere e Elaine, a moça dos lírios de Altolá. Pela cozinha ampla da nossa velha casa, as crianças juraram ter diante dos nossos olhos assombrados o vulto do rei Arthur no seu traje de combate, vejam só. Embora a escuridão escondesse o rei em parte, dizem os meus irmãos que foi possível perceber a clava em suas mãos. De repente, a nossa velha tia reapareceu da nossa distração e rematou a narrativa do último combate, em que tantos heróis tombaram mortos. Em todas as histórias contadas por nossa tia, jamais eu reconheci alguém covarde. Fugir da raia parecia inconcebível na opinião daquela senhora digna e altaneira. Alguma coisa oculta na firmeza do seu caráter repudiava personagens tíbios e não confiáveis. Era uma vez, foi sempre abertura solene. Ninguém poderia adiantar o desfecho devido aos atalhos. O próprio autor, muitas vezes, se perde no turbilhão. Episódios desprezados retornam. O narrador torna-se servo daquela voz inspiradora que vem de longe. Os irmãos Grimm
escrever um livrinho despretensioso no século XIX para as crianças ali da região, ficaram espantados com o resultado. O livro obteve estrondoso sucesso. Acabaram sendo vendidos bilhões de exemplares em quase todos os idiomas. Era difícil reunir tradições folclóricas naquele tempo. Napoleão Bonaparte imperava na França e espalhava sua influência pelo mundo. Os velhos costumes da monarquia estavam sendo varridos pelos ventos do radicalismo. A guerra era assunto predominante. As crianças amadureciam mais cedo. Os rapazes envelheciam prematuramente apreensivos pela iminente convocação para a frente da guerra. Não havia espaço para românticos devaneios. A matéria-prima dos irmãos Grimm fora eliminada pelas botas agressivas dos combatentes. Outros teriam desistido. Os irmãos Grimm, todavia, decidiram não fugir da raia. O terreno era seco. Com água do entusiasmo, eles o umedeceram. Se as guerras napoleônicas afugentaram o romance e a poesia, eles insistiram na preservação do sonho das crianças. Capitular seria a aceitação do império da violência e as criancinhas ficariam desamparadas. Não! Bradaram os irmãos Grimm, convencidos de que se tornava imperioso reagir. Vamos em frente, disseram eles, e se abraçaram e continuaram a tarefa de encantar o mundo infantil. Ressuscitaram mitos e superstições de antigas civilizações, deram vida aos personagens que moravam no imaginário das crianças, fizeram reviver duendes e fadas, escreveram as famosas histórias da carrochinha. Perceberam, vocês devem ter percebido uma comparação oportuna. Vejam só, meus caros, Napoleão Bonaparte e as suas guerras desapareceram. Na voragem daqueles conflitos, resta apenas o frio registro histórico. Os personagens criados pelos irmãos Grimm há 200 anos ainda se encontram vivos no imaginário infantil. A reação dos pessimistas, porém, se repete. Alguém nos encara com ceticismo e descrença. Este idealismo quixotesco já não tem cabimento no século XXI, Getúlio. As coisas mudaram. O clima está mais para a realidade do que para fantasias. Comentários deste tipo, meus amigos, são perigosos, porque enfraquecem o ímpeto dos contrários ao excessivo pragmatismo terráqueo. Será indispensável manter-se alerta para não esvaziar a alma das suas reservas de esperança. Peçamos a Deus que não nos deixe cair na tentação de colocar utilidades acima de sonhos e o consumismo exacerbado no lugar da filosofia. Se você tem nas mãos algo honesto, verdadeiro e bem elaborado, jamais vacile ou desanime e continue lutando pelo seu tesouro.
Se você testou o seu projeto, analisou peça por peça a sua estrutura e achou viável, esqueça aquelas vozes agourentas. Algo nascido em você merece ser preservado, vale a pena defender os nossos sonhos. Está em jogo a firmeza do seu caráter, a sua integridade. O ser humano manifesta propósitos de fazer, o ser humano possui recursos para fazer, o ser humano deve fazer. Jesus não gostava de criaturas vacilantes e indecisas que encaravam tarefas e logo retrocediam. Mentalidade de gangorra não agradava ao nosso rabi. Ninguém é obrigado a pronunciar voto, mas quando se dispõe, deve empenhar-se com todas as forças, sem vacilar. Fugir é covardia. Quem lança a mão do arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus, esclareceu Jesus. Tudo bem, Getúlio, me diz o João das Farinhas, maliciosamente, mas certamente existirão ocasiões em que fugir é o único jeito. Sim, eu concordo, meu caro João. Eu vou lhe contar uma história oportuna, mostrando que a fuga, muitas vezes até pode ser surpreendente. Mas isto no próximo bloco, porque agora nós vamos fazer a primeira interrupção para os comerciais do canal. Mas fique aí, daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. E por gentileza do Stefan, nosso site já vai para a telinha, para que os telespectadores conheçam o nosso estilo de escrever. Já está lá na telinha. E também através do Stefan vocês encontrarão 28 palestras nossas no YouTube, ao vivo e a cores, interpretando estas palestras. Vocês escolhem a maneira preferida de intercâmbio conosco. Obrigado a todos e especialmente ao Stefan. E agora a continuação do tema. Covardes fogem da raia. A fraqueza do coronel Laurindo era a gabulice. Certa noite no bar, ele falava sobre o seu maravilhoso touro espoleta. O maior prazer do meu touro é apostar corridas com o trem. Ele espera o trem no lado norte da fazenda e corre até o fim do cercado. Vai embora. E ganha sempre. Ele nunca perdeu para o trem. Meu touro espoleta é veloz como flecha. Alguém ali do presente, ali no bar, se irritou com a gabulice, ergueu o pescoço e encarou o coronel. Aposto $200 no trem. Amanhã cedo vou lá para assistir à corrida e levarei o oficial de justiça para lavrar o termo. O coronel ficou sem alternativa. Era aceitar ou ficar desmoralizado. Na manhã seguinte, o apostador e as testemunhas compareceram na fazenda do coronel. O capataz informou então que Laurindo viajara para os Estados Unidos a convite do presidente Clinton para fazer demonstrações do touro espoleta. Agorinha mesmo eu recebi um telefonema de Washington.
Ele já chegou faz tempo, montado no touro espoleta. Como pode? Perguntou o apostador irritado. Na tarde de ontem eu me encontrei com o coronel no bar. Não é possível que aconteça isto. Não, é possível sim, respondeu o capataz bem treinado. Se ele foi montado no touro espoleta, ele só poderia ter chegado lá antes de qualquer meio de transporte. Depois desta, meus caros, nós verificamos que a fuga da raia, às vezes, pode até ser divertida. Esta escapada homérica do coronel Laurindo mostra que algumas vezes fugir da raia é engraçado. E ele realizou esta façanha em grande estilo, montado no lendário boi espoleta. Brincadeiras à parte, todavia, nós não podemos deixar de pensar um pouquinho que existem pessoas que não fogem da raia no bom sentido. Existem criaturas carismáticas de carne e osso. Margaret White nos conta a experiência como correspondente de guerra, quando certa vez atravessava o mar Mediterrâneo. O navio em que viajávamos foi atingido por um torpedo, disse ela. A embarcação deu guinada violenta e eu pensei, é o fim. E as minhas pernas tremeram. Colega de jornalismo que ia se afastando num barco lá longe, me fez sinal, oferecendo lugar ao seu lado para que eu fugisse. Ele estava num barco salva-vidas e escapava da tragédia. Bastaria manifestar desejo e ele viria me buscar, e eu me safaria do perigo e estaria salva. Alguma coisa, porém, despertou forte no meu coração. Eu estaria fugindo da raia, disse Margaret. Dali a pouco, eu me dei conta de que recusara o convite, atendendo misteriosos apelos da consciência. Se Deus me colocou naquela enrascada, certamente me escolhera para eventual tarefa. No meio da confusão, eu percebi a enfermeira nadando de forma desajeitada, emitindo pedido de socorro por todos os poros. Consegui pegar a sua mão com grande dificuldade e sustentá-la, até que outros me ajudaram a içá-la para dentro do barco. A salvação daquela moça me proporcionou tão grande alegria que eu me senti forte para continuar interagindo. O pânico e o desespero cegavam os náufragos. Eles só tinham olhos para enxergar a cruel realidade que os ameaçava. Eu comandei o retorno do equilíbrio, explicou Margaret. A volta por cima. Exigi que todos executassem tarefa para manter aceso o instinto de conservação, de sobrevivência. Enquanto ocupados, fazendo algo pelo grupo, esqueceríamos o próprio medo. Ao descer, o barco ficara literalmente inundado das águas do mar. Vamos tirar água do barco usando nossos capacetes, comandou Margaret. Apinhados como estávamos, isto exigia trabalho de equipe. Depois de cheio, o capacete passava de mão em mão e o descarregavam no oceano. Marcamos ritmo, repetindo números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois entoamos canções antigas que nos animaram enquanto o capacete circulava.
os capacetes circulavam. Se Margarete negasse ajuda naquele momento, o desfecho da história, meus caros, seria outro. Ela fora escolhida com certeza pelo Pai das alturas. Se alguém não assumisse o comando, a derrota seria inevitável. Reagir ao desânimo impõe liderança, fugir da raia poderia ser cômodo e seguro. Mas a fuga proporciona marcas indeléveis. Contamos história falando do mar, onde muitas águas se tornaram ameaçadoras. Poderíamos igualmente apontar o deserto, onde o problema, ao contrário, se encontra nas poucas águas. Tanto lá como cá, no mar ou no deserto, encontramos estímulos para seguir em frente. No dicionário Aurélio, o vocábulo deserto se define como lugar desabitado, despovoado, descampado, ermo. A definição assusta. Quem pode viver em tão solitário e triste lugar? Depois do mar, onde conhecemos a fibra e a coragem de Margarete, eu resolvi carregá-los para outro lugar, igualmente inóspito. Aqui, o ser humano também é exposto e provado. A realidade desmente o dicionário, pois saibam, senhoras e senhores, que seres vivos habitam este deserto e até gente de carne e de ossos, como todos nós. Desconforto e clima nunca o derrotaram. Aqueles gigantes jamais fogem da raia. Alguém que atravessou o deserto da Arábia escreveu: neste lugar não chove há 5 anos. De repente, porém, nuvens escuras cobrirão terra seca e as águas descerão com estrondo. Flores minúsculas crescerão com rapidez impossível em qualquer outra parte do planeta. Continuaremos nesta história, meus caros, após o próximo bloco, porque agora nós vamos fazer a publicidade do canal, mas logo em seguida voltaremos. Muito obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Fica evidente a coragem de alguém que se levanta e aponta os erros dos poderosos. Nicodemos foi o único fariseu que defendeu Jesus. Ele perguntou aos sacerdotes certa vez: acaso nossa lei pode julgá-lo sem antes ouvi-lo? João 7, versículo 51. Naquela fase de radicalismo extremado, era preciso ter coragem para enfrentar aquele povo maldoso e violento. Nicodemos disse o que sentia, indiferente às consequências. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuação do tema: covardes fogem da raia. E nós voltamos àquele deserto, contrastando com o mar. Depois da chuva, numa semana, sementes perdidas há muito tempo trarão de volta o verde. De 5 em 5 anos, este episódio se repete. Idênticas chuvas, verduras e sementes novas brotarão no deserto. Este deserto, meus caros, fortalece os músculos dos seus desafiantes,
Seres vivos e plantas desmentem dicionários pela força, pela grandeza, pelo denodo, forçam e lutam e vencem. As sementes do achabe, erva predileta do camelo, sobrevivem 10 anos. O surgimento delas é tão rápido que os beduínos deitam ao lado da planta e escutam o crescimento. A pequena tamargueira se afunda 30 metros para buscar água lá no fundo do solo. Beleza e fartura são dádivas sem preço. Posições corretas, todavia, são exigidas. Para que a natureza o respeite, você precisa respeitá-la. Pessoa sem rumo, fujona e covarde, não sobreviverá ao sopro ardente do deserto. Regiões agrestes jamais pouparão usuários tíbios. A natureza sustenta a nossa inteligência para recíproco intercâmbio. Se realizarmos harmonia em nosso interior, a harmonia será feita com todos os reinos do nosso entorno. Ao contrário, se desdenharmos o equilíbrio, o açoite nos derrubará do cavalo. Quando o apóstolo Pedro censurou o mestre pela aceitação do sacrifício da cruz, a mente do apóstolo se desequilibrara. A sede interesseira de Simão Barjonas queria Jesus fora da raia para que pudessem usufruir com o status de apóstolo, para que ele continuasse importante. O pescador empresário sentia calafrios ao pensar em crucificação que desmontaria os seus esquemas e terminaria com as suas ambições. Com Jesus sempre disponível, a vida se tornara tranquila. Por que mudar? Pensava Simão Pedro. A resposta de Jesus, meus caros, vocês conhecem. Vade retro Satana. Aqui nós entendemos a grande verdade. A mente não é maldosa em si mesma. Ela até favorece esquemas solidários. A mente se torna perniciosa, porém, quando se coloca na frente do Cristo, tentando lhe dar ordens. Por isso Jesus foi claro: vai para trás. Quando a mente ocupa lugar na retaguarda, não existe problema. Lá atrás, ela se torna colaboradora. Para aqueles que ousam determinar, porém, o que Deus deve fazer, o velho e surrado chega para lá, é a solução. Vade retro Satana. A mente de Pedro se satanizou no momento que exigiu a saída de Jesus para fora da raia, para fora do sacrifício. É interessante verificarmos que a Bíblia diz com clareza que o ser humano pode ser a fotocópia do maligno. A Bíblia diz: quando o ímpio amaldiçoa ao diabo, amaldiçoa a ele mesmo, a sua própria alma. Está lá em Eclesiástico 21, versículo 30. Isto aí nem depende de interpretação, como diz o povo, está na cara. Só não entende quem não tem ouvidos de ouvir e olhos de ver. Quem amaldiçoa o maligno está jogando dardos contra si mesmo. Porque quando nós cometemos o mal e tentamos desviar os outros do caminho do amor, nós nos tornamos o maligno.
O próprio homem é o maligno, como diz este texto. É simples de entender, é só ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. O ser humano continuará entidade perversa enquanto colocar pedras de tropeço no caminho do amor. Essas criaturas continuarão assombrando encarnados depois de morrer fisicamente. Ninguém se iluda. Quando fugirmos da raia, integraremos as coortes do mal. Alhures, testemunhei gafe de certa pregadora na televisão. Todos os membros da minha igreja, disse a figurinha, estão livres do maligno. Tais perturbadores serão amarrados. Eles terão que permanecer 50 metros longe dos membros da minha igreja, informou a pregadora. Eles não chegam perto dos componentes da minha igreja. Percebi que ela pertencia ao famoso grupo de somente vitórias. Não sei por que cargas d'água, a mulher dali a pouco passou a falar da tentação do deserto e leu o Evangelho, onde diz assim: e o diabo levou Jesus a um alto monte e apontou todos os reinos do mundo. Mateus 4, versículo 8. A leitura da pregadora despertou enorme sensação de anedota. E o paradoxo se espalhou de maneira claríssima. Satanás não conseguia chegar perto dos seus seguidores e logo em seguida ela divulgava que o maligno carregava Jesus daqui para lá, de lá para cá. Tenha dó, senhora pregadora. Coerência é coisa boa e eu gosto. Esta é a razão de duvidarmos que naquela caverna do deserto esteve alguma entidade maligna. Tudo aconteceu, meus caros, na esfera interior de Jesus, questionamento profundo por ocasião do lançamento da sua obra redentora. Nosso rabi acertou ponteiros do relógio em sua mente. Quando ele decidiu enfrentar a missão, os anjos o serviram, como diz o texto do Evangelho. Todos passarão pela caverna da decisão, continuar lutando ou fugir da raia. É a opção que resta para todos nós. Há anos um amigo nosso nos contou uma história. Ele me disse: Getúlio, eu fiquei atônito quando enxerguei professor universitário aposentado tirar o machado do porta-malas. Há muita lenha aqui. E o professor alongava os olhos para as areias açoitadas pelo vento. Vou arranjar alguma para o meu fogão. Olhei para ele com espanto, diz o meu amigo. Vai cortar lenha numa tarde destas, professor? Ele me direcionou olhar estranho. E por que não? É melhor ir cortar lenha com tempo deste do que praticar a arte de não viver. Me esclareceu o professor. Observei-o, experimentando estranho sentimento de que algo estava às avessas, fora da lógica. Dois jovens sentados ao pé do fogo, abrigados e tranquilos e desocupados, enquanto o velho mal agasalhado caminhava ao encontro do vento. Continuaremos conversando no próximo bloco, porque agora nós vamos fazer mais uma interrupção para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão.
E avisamos que na próxima semana, a semana de finados, no dia 30 de outubro de 2015, o assunto será desfazendo a mentira da morte. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o tema em estudo. Covardes fogem da raia. E aquele meu amigo revelou entusiástica adesão ao desabafo do sábio professor. Ele aderiu de forma exacerbada. Ele disse palavras tão ardorosas e as suas palavras soaram tão fortes que sufocaram até os ruídos das águas do mar. Espere! Eu me ouvi gritando, fora dos meus hábitos. Espere, professor, eu vou com você. E o sujeito se embrenhou na chuva diante daquela ventania terrível. E nós dois, bastante motivados, cortamos enormes braçadas de lenha. Molhamos-nos um pouquinho, mas não sentimos o frio. Havia uma espécie de celebração, com a lâmina do machado mordendo as toras, o mar rosnando ao longe e batendo forte nas rochas. O que me ficou na mente foram as suas palavras, a arte de não viver, as quais foram proferidas por aquele professor. Ele esbarrara o dedo na ferida insidiosa dos nossos tempos, fugir da raia, simples trovão, e todos fogem. A tendência para ceder às vozes aliciadoras do comodismo está crescendo de forma perigosa. Controles remotos reduzem esforços. Todos deploram a delinquência juvenil e as desordens, e também os arrastões e todos os tipos de violência. Somos testemunhas oculares de indisciplina generalizada. Impenitência de alguns conduz inúmeros ao afastamento da própria divulgação do Evangelho. Não existe remédio para a nossa sociedade, dizem os desertores. Parte da culpa pode até ser debitada aos pais, exageradamente protetores. Muitas mães bem intencionadas embotam a capacidade de aventura com excessivas proibições. Meu filho, esta árvore é alta demais, desça daí. Vai chover esta noite e você não deve se expor ao frio. Cerceado de todos os lados, o pequenino se recolhe ao casulo da insegurança, até que mais tarde se revolta e cobra o tempo perdido. Outra razão para ficar inativo, debaixo das cobertas, ou observando a banda passar, é o exagero da preocupação com a idade. Quando a juventude vai desaparecendo, nunca falta alguém para recordar que a velhice está chegando. Você está ficando velho, amigo. A doença de não viver vai minando a resistência por dentro e por fora. Não esqueçam que antes das rugas se espalharem pelo rosto, elas já demarcaram as almas. Não permitamos que a velhice nos leve prematuramente ao imobilismo. Longevidade não significa doença. Isto seria fugir da raia. O certo é lutar enquanto Deus nos mantiver de pé
e aceitar a vontade do Altíssimo. Ninguém esqueça que a longevidade é subproduto de medicamentos. Devemos mais esta ao nosso Criador. Para retribuir o legado de sobreviver, existe maneira única: aplicar a sobrecarga de forças na edificação de mundo melhor e mais solidário. Dia desses alguém me disse: quando em dúvida, não faça. Isto talvez valesse para amortecer os ardores exagerados da mocidade. Passados 30 e 40 e os 60, e depois ainda mais, será melhor repensarmos. A frase poderá ser dita pelo avesso. Quando em dúvida, avance. Estacionar a nossa carruagem não vai paralisar o assédio da tempestade. É melhor estarmos com as rédeas firmes em nossas mãos na ocorrência do perigo do que dormindo no acostamento. A questão crucial, meus caros, não será apenas sobreviver. A questão crucial deve significar sobrevivência com dignidade, num esforço consciente para nos mantermos participantes e ativos. A lógica da providência divina nos ensina que será exigida retribuição maior dos que receberam mais. Quando eu trabalhava na imprensa, alguém, certa noite, deixou cair mensagem na minha mesa. E essa mensagem dizia assim: o problema da maioria de nós é a ausência de interesse, a falta de envolvimento com a vida. Eu concordei. Realmente, esta é a grande crise, a crise maior. Civilização de alienados será uma civilização perdida. Preservar conforto, estômago cheio, recreação e boa vida é sonho de consumo global, mas estão exagerando. Quanto mais enraizada tal tendência, maior será a nossa escravização ao corpo insaciável. Na proporção deste mergulho na carne, ficaremos cada vez mais distanciados do espírito. O clarim da convocação não será escutado por falta de ouvidos de ouvir. Com vozes do espírito emudecidas, só escutaremos a flauta de Pan e dormiremos na placidez dos seus acordes. E o filósofo pergunta: como será possível despertar esta geração para o caminho estreito e a porta apertada do Cristo, quando todos proclamam a boa vida? Como será possível conscientizar aqueles que se recusam a ir além da letra morta da Bíblia? Só conhecemos e validamos uma única resposta. Cada um de nós deve estar disposto e alerta na trincheira da solidariedade, ao invés de viver sentado ou deitado na rede. Cada um de nós deverá se obrigar ao travamento de lutas sem tréguas contra a indolência, contra a preguiça. Todo dia para nós, certamente, estará soando aquele clarim distante da convocação. Ele nunca será tão fraco e tão remoto, porém, que não desperte o indispensável e espontâneo comprometimento. E relembramos a história da lenha cortada na praia. Espere, professor, eu também quero ir. Será o nosso grito de guerra. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde.
Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu Espírito. Que o Senhor nos cubra com a sua graça. Que o Senhor derrame sobre nós a sua paz e o seu amor. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Na próxima semana, como já dissemos, a semana de finados, lembraremos aquela passagem que todos faremos um dia. Dia 30 de outubro de 2015, sexta-feira, estaremos discorrendo sobre o tema Desfazendo a Mentira da Morte. E neste ponto, meus caros, que fazer? Agradecer. Agradecer a vocês. Agradecer a todos aqueles que se encontram sempre além desta câmera, escutando as nossas palavras. Que Deus nos estimule, nos force, nos dê forças para continuarmos na luta. E que vocês recebam neste momento a bênção da saúde, da paz, da alegria de viver, da prosperidade, de tudo que é bom, mas acima de tudo, meus caros, amor no coração. Porque o amor é o grande condimento da nossa vida. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.